Já viu aquele ditado que a prática leva à perfeição? Esse ditado é real. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar nas vendas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou passar para você uma receita de bolo para vender celulares, para você virar um vendedor expert. Uma receitinha de bolo que eu vou te passar para você sair por aí vendendo tudo os celulares que você vê pela frente, beleza? Para você ser o melhor vendedor de celulares. Brincadeiras à parte, é o seguinte: não existe receita de bolo para vender celulares. Não existe receita de bolo para você virar um expert em vendas de celulares, tá? Como não existe receita de bolo, eu vou passar aqui para você algumas dicas para você ser um vendedor top 10 em vendas de celulares, para você ser um expert em vendas de celulares, para você chegar rapidamente a um faturamento grande, gigantesco, vendendo celulares, beleza? E a primeira dica que eu vou te dar para você ser um vendedor excepcional em vendas de celulares, primeira coisa, você precisa dominar as técnicas de vendas. Gabriel, o que são técnicas de vendas? Que isso? Eu nunca ouvi falar isso, Gabriel. Técnicas de vendas são técnicas que você utiliza para conseguir vender a maior quantidade de celulares possíveis. Técnicas de vendas, a partir do momento que você sabe utilizar as técnicas de vendas, eu não estou falando aqui em persuasão. Persuasão também faz parte de vendas, mas eu não estou falando em persuasão. Fica esse assunto de persuasão para um outro vídeo. Mas falando sobre técnicas de vendas, nós podemos encaixar dentro desse gatilho, né, dentro desse assunto de técnicas de vendas. Nós podemos encaixar os gatilhos mentais. Gabriel, o que é isso? Nunca ouvi falar isso na minha vida. O que é gatilho mental para vender celular, Gabriel? Preciso de gatilho mental para vender celular? Como assim? Meu amigo, gatilhos mentais são estratégias que você utiliza dentro das técnicas de vendas para conseguir vender celulares para as pessoas. Existem vários gatilhos mentais e os gatilhos mentais estão instalados no cérebro dos clientes. Os gatilhos mentais estão instalados dentro do cérebro de todo ser humano, desde lá da antiguidade, desde quando o ser humano era lá, vivia na época das cavernas, já era arraigado os gatilhos mentais no cérebro. Então os gatilhos mentais são técnicas de vendas que a gente pode utilizar para conseguir vender celulares para as pessoas que muitas das vezes não estão nem precisando comprar um celular. Às vezes o cara está contente e feliz da vida com o iPhone 11 dele tranquilo e ele chega para comprar uma película 3D ou uma case original para o iPhone 11 dele de boa na sua loja. Você chega só para comprar uma case e acaba saindo daqui 40 minutos, acaba saindo de dentro da sua loja com um 12 Pro Max, por exemplo, com o iPhone 12 Pro Max que você vendeu para essa pessoa. Mas como você conseguiu vender? Utilizando os gatilhos mentais, utilizando as técnicas de vendas para esse cliente, certo? Não vou especificar aqui, esse vídeo não é sobre falar técnicas de vendas, esse vídeo aqui não é sobre ensinar você a utilizar os gatilhos mentais, porque se você quiser aprender os gatilhos mentais utilizados para vendas de celulares, eu explico tudo dentro do MS10K, eu explico todos os gatilhos mentais para vendas de celulares dentro do meu curso online, dentro do método Smart 10K, onde eu ajudo pessoas comuns a chegarem do zero a um faturamento líquido na sua conta de R$10 mil por mês vendendo celulares. Então se você quiser saber mais sobre o MS10K, mais sobre o meu curso online, entra no meu Instagram e me envia uma mensagem no direct que eu te explico melhor como funciona o MS10K, o método Smart 10K que ensina pessoas comuns a chegarem do zero a R$10 mil por mês vendendo celulares, beleza? O meu arroba do Instagram eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, é @smoreiragabriel, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, me envia uma mensagem lá no direct e eu vou te ajudar, vou te passar como você vai fazer o meu treinamento para você virar um expert em vendas de celulares e chegar do zero a R$10 mil por mês vendendo celulares, beleza? Então, esse vídeo aqui, como eu acabei de te dizer, não é um vídeo ensinando você as técnicas de vendas, porque as técnicas de vendas, os gatilhos mentais eu ensino dentro do método Smart 10K, mas aqui eu vou te dar algumas dicas para você virar um bom vendedor de celulares, para você conseguir virar um expert em vendas de celulares. Não existe uma receita de bolo, como eu já falei no início desse vídeo, todavia eu vou te passar aqui algumas dicas, e a primeira dica é você precisa dominar as técnicas de vendas de celulares, você precisa ser um bom vendedor. Você não pode ser um bom mostrador. Que é isso, Gabriel? O que você está falando?
Mostrador é aquele vendedor, entre aspas, eu garanto que você já conhece vários desses. Você vai numa loja, uma grande loja, por exemplo, uma grande varejista por aí, ou em qualquer outro lugar que você precisa de uma ajuda. Aí chega um vendedor, entre aspas, para você, e você pergunta uma coisa daquele produto, aquele vendedor entra no aplicativo dele e vai ver a especificação técnica daquele produto, que esse vendedor não sabe nem a especificação técnica daquele produto. Aquele não é um vendedor, ele é um mostrador. Não seja um mostrador de celulares. Por exemplo, o cliente chega na sua loja, ou o cliente te envia uma mensagem no direct do Instagram, porque viu um anúncio, um tráfego pago que você fez para ele, você fez uma campanha de anúncio, que eu também ensino a fazer tráfego pago dentro do MS10K, dentro do método do Smart 10K, eu ensino você a fazer anúncio específico para as pessoas que têm tendência de comprar celular, tá? Você consegue anunciar, o Facebook e o Instagram sabe quem quer comprar celular e vai mostrar o seu anúncio da sua loja somente para essas pessoas que estão querendo trocar de celulares e por diante. Eu ensino essa parte dentro do método Smart 10K também, tá? Às vezes a pessoa envia uma mensagem no direct para você na sua loja, no seu Instagram, se você não tem uma loja física ainda, ou chega na sua loja, a pessoa pergunta sobre alguma característica do produto, ou qual celular que é melhor, tal, você só mostra, ó, eu tenho esse, eu acho que esse é melhor, não sei o que, ele tem mais memória, ele tem mais memória RAM, o processador dele é um pouquinho melhor, eu acho que esse é melhor, não sei o que. Meu amigo, nesse caso você não está sendo um vendedor, me desculpa te falar, mas nesse caso você está sendo um mostrador, e existe muita diferença entre um mostrador e um vendedor. O mostrador é aquele que mostra, bom, eu tenho esses celulares aqui, né? Às vezes o mostrador até sabe as especificações técnicas dos celulares, sabe quantos GB de memória tem cada um, sabe qual que é o processador de cada um, sabe quantos megapixels que tem a câmera de cada celular desse daqui. Às vezes o mostrador até sabe isso, né? Mas para ser um vendedor de verdade, não basta saber apenas as especificações técnicas, né, dos celulares. Precisa saber descobrir o que realmente o cliente está buscando. Às vezes o cliente chega na sua loja e ele gosta bastante de tirar foto. Ele está querendo um celular bom para foto, mas ele não sabe te dizer isso, ou às vezes ele não te diz isso. E você tem que ir fazer uma investigação, saber o que realmente o cliente busca, saber o que realmente o cliente está procurando. Porque se o cliente chega na sua loja, você vai querer vender qualquer celular para ele, ou o celular que você tem mais em estoque. Deixa eu acabar com esse celular aqui logo, porque eu tenho bastante dele em estoque. Meu amigo, não faça isso, porque a partir do momento que você quer vender algum celular só porque você tem bastante dele em estoque, você não está vendo o lado do cliente. Hoje em dia a gente precisa ver o lado do cliente, porque o cliente está cada vez se tornando mais exigente, cada vez você tem que dar uma experiência melhor para o cliente, porque se você não dá uma experiência legal para o cliente aqui nesse momento agora, ele vai sair da sua loja e vai no seu concorrente, e chega lá, se ele tiver um atendimento excepcional, se chega lá, ele vê que lá tem um vendedor e não um mostrador como você, meu amigo, você perdeu esse cliente, ele nunca mais vai relar o pé na sua loja, e sempre que ele precisar comprar um celular novo, ele vai comprar com seu concorrente, porque lá ele teve uma boa experiência. Então você tem que saber dar uma boa experiência também para o seu cliente. Não basta apenas mostrar o celular, ou não basta apenas querer vender um celular mais barato para ele, porque às vezes o cliente não está afim no mais barato. Às vezes o cliente está afim de um status, por exemplo. Se você quer um status hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, hoje o status hoje é um iPhone 14, hoje o status é um iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Às vezes o cliente chega na sua loja e ele está querendo um status, ele não está querendo preço. Aí não adianta você oferecer um iPhone 12, nem um 12 Pro Max para ele. Ah, eu tenho bastante 12 Pro Max, eu vou oferecer para ele para acabar com esses 12 Pro Max logo. Meu amigo, negativo. Você tem que entender o lado do cliente. Você tem que causar uma boa impressão para o cliente. O cliente tem que sair de dentro da sua loja com a impressão de que ele foi bem atendido, com a impressão de que o problema dele foi resolvido. E não somente com a impressão, não. O cliente tem que sair realmente com o problema dele resolvido de dentro da sua loja. E para ele sair com o problema resolvido de dentro da sua loja, você tem que fazer uma sondagem, você tem que fazer uma investigação do que ele veio fazer dentro da sua loja. Você tem que procurar entender o que esse cliente precisa, o que esse cliente busca.
tá? E para você entender, você tem que ser um bom vendedor. E para você ser um bom vendedor, o que você tem que fazer? Você tem que praticar, você tem que fazer curso de técnicas de vendas. Como assim, Gabriel? Fazer curso de técnicas de vendas? Meu amigo, quando eu comecei, eu fiz curso de técnicas de vendas, eu paguei curso para minha equipe, tirei dinheiro do bolso para pagar curso, para capacitar os meus vendedores, tá? Que eu tenho hoje para vender os celulares. Tá? Eu não contratei qualquer Zé Ninguém, coloquei na minha loja, vende esses celulares aí, dei uma meta para ele. Não, meu amigo. Para você dar uma meta para um funcionário, você tem que treinar o funcionário primeiro para depois receber essa meta. E foi o que eu fiz. Logo no começo eu já comecei a fazer curso de técnicas de vendas, fiz vários cursos, paguei cursos para os meus colaboradores, paguei cursos para os meus funcionários de técnicas de vendas. E é muito legal quando você está fazendo a sondagem de um colaborador, de um funcionário seu, vendendo um celular para um cliente, e você vê ele utilizando as técnicas de vendas, você vê ele utilizando os gatilhos mentais que muitas das vezes ele aprendeu num curso que você pagou para ele, tá? Hoje eu ensino os gatilhos mentais, hoje eu faço um resumo tudo dentro do MS10K, dentro do Smart 10K. Tudo que eu aprendi sobre técnicas de vendas, eu falo sobre o método Smart 10K voltado para o ramo de celulares, tá? Então, se você adquirir o Smart 10K, por exemplo, se você se tornar meu aluno, para você chegar de 0 a 10 mil reais por mês dentro do método Smart 10K que eu ensino, se você se tornar meu aluno, você vai ver todo o meu conhecimento acumulado de quase 10 anos no ramo de celulares, no qual eu ensino tudo dentro do método Smart 10K, tá bom? Então, voltando para nossas dicas, que eu tô dando as dicas para você ser um bom vendedor de celulares, lembrando que não existe receita de bolo. Já viu aquele ditado que a prática leva à perfeição? Esse ditado é real. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar nas vendas. Você tem que ser um bom vendedor. Primeiro você tem que se tornar um bom vendedor para depois você conseguir vender celulares, porque um bom vendedor, ele vende celulares, tá? Independente do que seja, um bom vendedor não consegue vender somente celulares. Um bom vendedor consegue vender qualquer coisa. Se você é um bom vendedor, a partir do momento que você se tornou um bom vendedor, você consegue vender não só celular, mas qualquer uma outra coisa. Você consegue vender carro, casa, navio, lancha, certo? Então, primeiro você precisa se tornar um bom vendedor. Para se tornar um bom vendedor, você tem que praticar, precisa fazer curso, precisa assistir vídeos no YouTube. Gabriel, eu não tenho dinheiro para comprar curso nenhum, eu não quero investir, não tenho capital para investir em curso nenhum. Beleza, meu amigo, entra no YouTube. Tem milhares de vídeos ensinando técnicas de vendas dentro do YouTube. Vai lá, assiste esses vídeos de técnicas de vendas. Você não pode menosprezar a ideia de ser um vendedor, porque para vender bastante celulares, você tem que ser um bom vendedor, primeiramente. Existem muitas pessoas que menosprezam a profissão de vendedor, mas todos nós somos vendedores. Eu aqui nesse vídeo eu estou vendendo a minha imagem para você. Nesse vídeo eu estou vendendo a minha imagem. Todos nós, em algum momento ou outro, nós somos vendedores. Eu sou casado, eu tenho uma filha. Eu vendo a minha imagem para minha esposa. Eu vendo a minha imagem para minha filha. Tá? Eu tenho que não somente ter uma boa embalagem, né? Não somente ser bonito como eu sou bonitão, né? Como eu sou um gatão, mas eu tenho que tratar bem minha esposa, eu tenho que tratar bem minha filha, eu tenho que ter momentos de qualidade com a minha filha, não adianta eu só ficar dando presentes para minha filha. Então eu tenho que vender a minha imagem para minha filha também. Bom, minha filha vai chegar na escola e falar: eu tenho um ótimo, um excelente pai que não me dá só presentes nos dias do meu aniversário, não só me enche de presente, como também ele passa momentos de qualidade comigo. Isso é você estar vendendo a sua imagem. Então todos nós somos vendedores. Todos nós estamos num papel de vendedor. Um médico também é vendedor, ele precisa vender o serviço dele. E principalmente se ele estiver num consultório particular, ele precisa vender a consulta dele. Mesmo que ele trabalhe para o governo, mesmo que ele não está num consultório particular, esse médico precisa vender a imagem dele, precisa ser um bom médico. Ele sendo um bom médico, mesmo ele trabalhando no SUS, as pessoas vão procurar ele. Então todos nós somos vendedores e você não pode menosprezar a profissão de vendedor, porque se você quiser ganhar dinheiro vendendo celulares, você precisa ser um bom vendedor. Tem gente que infelizmente menospreza a profissão de vendedor. Já viu aquela mãe que está desesperada procurando um emprego para o filho e quando ela chega
num lugar, ela fala assim: me arruma um emprego pro meu filho? Pelo amor de Deus, por favor, me arruma um emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Como assim, meu amigo? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Significa que vendedor não é nada? Meu amigo, vendedor, hoje em dia, está sendo uma profissão cada vez mais assalariado. O salário dos vendedores está crescendo cada vez mais porque está cada vez mais difícil encontrar os melhores vendedores no mercado. Os melhores vendedores no mercado já estão nos melhores cargos. Uma hora eles viram gerente, vai subindo de cargo, os salários deles vão aumentando, porque está cada vez mais difícil encontrar bons vendedores. Inclusive, eu estou sofrendo com essa parte porque eu não estou conseguindo achar bons vendedores para contratar para as minhas lojas. Tá? Então, eu estou pegando pessoas que não entendem nada, eu estou pagando curso para essas pessoas, estou ensinando técnicas de vendas para eles virar os meus vendedores de celulares, porque está cada vez mais difícil encontrar essas pessoas, está começando a ficar raro. Tá? Porque os bons vendedores, eles não ficam desempregados. Então, se você quiser ganhar dinheiro vendendo celulares, você precisa ir atrás de descobrir as técnicas de vendas, de aprender os gatilhos mentais, de virar um bom vendedor. Porque sendo um bom vendedor, pode ter certeza que você vai rachar de ganhar dinheiro, você vai vender muito celular por aí, beleza? E se alguém chegar para você e falar que é rapidinho, você aprende a ser um bom vendedor, rapidinho você se torna um expert em vendas, meu amigo, essa pessoa está mentindo para você, porque não é da noite para o dia que você se torna um bom vendedor. Negativo. Para você se tornar um bom vendedor, para você ser expert em vendas de celulares, você tem que dar o primeiro passo. Tudo começa com o primeiro passo. Começa vendendo o primeiro celular. O primeiro celular vai ser difícil, vai dar trabalho, você não sabe, você vai estar tendo experiência da venda, da abordagem ali com o cliente, digamos assim. A partir do momento que você vendeu o primeiro celular, o segundo celular que você for vender já se torna mais fácil. O terceiro celular que você for vender já se torna mais fácil do que o segundo, mais fácil que o primeiro. O quarto celular que você for vender é mais fácil ainda, porque cada vez você vai pegando mais habilidade em vendas. Cada vez você vai se tornando um melhor vendedor, cada vez você vai dominando, sabendo quais são as objeções do cliente, sabendo contornar as objeções. Gabriel, não sei nem o que é isso, o que é objeções? Objeções são palavras que todos os clientes utilizam para não comprar de você. Objeções são desculpas que o cliente utiliza para não comprar com você. E você tem que saber contornar aquela objeção e saber criar a necessidade, certo? Daquele produto que você está vendendo no cliente. Um bom vendedor, igual eu te disse, um bom vendedor, o cliente entra na loja com um iPhone 11 para comprar uma película, uma capinha que seja para o iPhone 11, um bom vendedor faz esse mesmo cliente sair da loja com 12 Pro Max na mão. Um bom vendedor cria necessidade no cliente. Então, não é da noite para o dia, assim como eu ia dizendo para você, não é da noite para o dia que você vai virar um bom vendedor, mas o 10º celular que você vender, com certeza vai ser mais fácil você fechar a venda do 10º celular do que do primeiro, do segundo e do terceiro. Quanto mais você for praticando, melhor você vai ficando. Mas não é da noite para o dia que você vai virar um bom vendedor. Negativo. E quem falar para você que se tornar um bom vendedor, aprendeu as técnicas de venda, aprendeu os gatilhos mentais, virou um bom vendedor, tá mentindo, porque é muito mais que isso para você se tornar um bom vendedor, tá? Algumas dicas que eu te passo aqui vai te ajudar a você se tornar um bom vendedor de celulares, mas não vai fazer você ser um bom vendedor de celulares só porque você está assistindo esse vídeo. Negativo. A prática leva à perfeição, conforme o ditado que eu disse agora há pouco. Você precisa praticar, e quanto mais você praticar, mais você vai conseguir chegar lá. Quanto mais celulares você vender, mais fácil, mais credibilidade você vai ganhando seus clientes, melhor você vai ficando, mais técnicas de venda você vai dominando. Os gatilhos mentais se tornam cada vez mais fáceis de você utilizar durante a abordagem do cliente. As objeções dos clientes se tornam cada vez mais fáceis de você contornar, porque a prática leva à perfeição. Você tem que praticar ser um bom vendedor se você quiser rachar de ganhar dinheiro de vender celulares. O segredo é começar. Eu, Gabriel Moreira, já cheguei a perder venda que já estava 99% fechada. Eu já cheguei a perder uma venda de um celular com o cliente dentro da minha loja, com o cliente com o cartão na mão. Eu ia passar o cartão dele na maquininha e eu perdi aquela venda por causa de uma frase que eu falei para ele.
certo? Então, você tem que saber até o que você fala para o cliente. E à medida que você vai criando habilidade, à medida que você for praticando, você vai se tornar cada vez melhor. E aquela frase que eu falei para esse cliente, eu nunca mais falo para o cliente, certo? Eu nunca mais utilizo. Eu ensino os meus colaboradores, eu ensino os meus funcionários a também não utilizar essa frase. E um dia que você falar uma frase dessa para o cliente, um dia que você falar alguma coisa para o cliente, que às vezes a venda já está fechada e você, muitas das vezes, tá naquela ganância que todo ser humano tem, a ganância de vender um celular mais caro, etc, etc, como foi o meu caso, certo? Eu queria mostrar um outro celular para o cliente, que era um pouco mais caro, que eu estava com uma margem de lucro melhor, eu queria mostrar isso para o cliente, mas não era isso, tá? Que ele queria. O que aconteceu? O cliente chegou na minha loja, eu estava fechando a venda, eu não lembro exatamente qual modelo do celular, porque isso faz bastante tempo, isso aí deve fazer uns 3, 4 anos atrás que aconteceu isso. Mas eu consegui fechar a venda de um celular com o cliente. Aí quando o cliente foi para passar o cartão, eu falei, olha, eu tenho um celular um pouco melhor, não sei o que, não sei o que. Olha, ele já é o dobro de memória RAM do que esse celular aqui, ó. Esse celular aqui, ó, tem 4 GB de RAM, esse daqui já tem 8 GB de RAM. Esse Xiaomi aqui, etc, etc. Eu sei que era um celular da Xiaomi, tá? Não lembro o modelo exato, mas era um celular da Xiaomi com 8 GB de RAM. Isso eu me lembro. E eu falei pro cliente, ó, tá na promoção, não sei o que, mas era um pouco mais caro do que aquele celular que eu já tinha fechado a venda. Sabe o que o cliente falou? Verdade mesmo, verdade. É, legal, esse daí eu vou dar uma conversada com a minha esposa, vou conversar com ela, ver como é que a gente faz com o orçamento, e eu tô pensando em levar esse melhor aí, viu? Ele foi embora e não voltou para comprar o celular de 8 GB. Se eu tivesse ficado, ó, com a minha boca calada, com a minha boca fechada, como se diz o ditado, boca fechada não entra mosquito. Se eu tivesse fechado essa venda, ficado quieto, eu tava com a maquininha na mão, ele tava com o cartão, eu tava com a maquininha de cartão de crédito na minha mão, o cliente tava com o cartão de crédito na mão dele para passar o cartão, eu já tinha fechado a venda, mas não. Eu, com a ganância do ser humano, né, que eu tava com a margem melhor naquele Xiaomi de 8 GB de RAM, eu queria vender aquele Xiaomi de 8 GB de RAM, mas eu tinha acabado de fechar a venda já, que era um celular que cabia no bolso do cliente, aquele de 4 GB de RAM, tá? E eu, com a minha ganância, fui querer fechar a venda de um celular mais caro, de um ticket mais alto, e o cliente ficou de ver com a esposa dele e não voltou a comprar o de 8 de RAM. Então eu acabei perdendo essa venda. À medida que você for passando por esse perrengue, digamos assim, mas eu fiquei bastante nervoso no dia, o cliente não voltou, no outro dia também não voltou, no outro também não, e até hoje ele não voltou. Ficou de pensar, se eu tivesse ficado com a minha boca calada, eu tinha passado o cartão, o cliente tinha saído satisfeito e eu tinha feito essa venda. Aí, a partir do momento que eu fiz isso, eu nunca mais faço. Eu consegui fechar a venda com o cliente, boca fechada, porque qualquer coisa, a partir daquele momento que você fechou a venda, qualquer coisa que você falar, vai ser usado contra você mesmo. E corre grande risco de o cliente tá com o cartão na mão para passar na sua maquininha e você perder a venda, igual aconteceu comigo. Então toma muito cuidado, certo? Conforme você for errando e acertando, você vai aprendendo, tá? A gente aprende com nossos próprios erros. Eu errei há 3, 4 anos atrás, tá? Eu já tinha, há 3, 4 anos atrás, eu já tinha 2 lojas de celulares, já era expert em vendas, digamos assim, já era um bom vendedor, eu já me considerava um bom vendedor há 3, 4 anos atrás, e uma frase que eu fiz querendo vender, a partir dessa ganância que eu tava, igual eu acabei de te falar, essa ambição por querer vender um celular mais caro, de ticket mais alto, que tava me dando uma margem melhor, por causa disso eu perdi aquela venda, tá? Você não faça isso, você tá conseguindo fechar a venda com o cliente, fechou a venda com o cliente, fechou? Tá fechado. Não fala mais nada. Passa o cartão do cliente e fica quietinho. Porque eu já vi casos de a pessoa passar o cartão do cliente e através de determinada conversa, depois do cliente ter passado o cartão, a pessoa já estava colocando capinha e película no celular desse cliente. E o cliente se arrependeu da compra, quis o estorno, a pessoa teve que estornar o cartão do cliente e o cliente foi embora sem ter comprado, por causa da conversa que essa pessoa estava tendo com esse cliente.
e essa pessoa, na inocência, igual eu, soltou uma frase que, infelizmente, fez o cliente se arrepender da compra. Às vezes, pequena coisa que você fala que você acha inofensivo, o cliente acaba desistindo daquela compra. Então, conforme, igual eu te disse, a prática leva à perfeição. Não existe uma receita de bolo para você conseguir vender celulares. Mas, conforme, à medida que você for praticando e aprendendo com seus próprios erros, igual eu errei também, você vai se tornar um bom vendedor de celulares. Eu vou deixar a parte 2 desse vídeo aqui na descrição desse vídeo para não ficar muito longo. Você clica aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar a parte 2 para você se tornar um bom vendedor de celulares. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá. Valeu.